pela primeira vez aí, se volta ou não volta para o Corinthians, foi Fábio Carille. Fábio Carille dá uma entrevista para uma TV árabe, tá certo? E a tradução, o intérprete está traduzindo e sobrepõe a voz do Fábio Carille. Então, em português, tem um trecho só e depois, infelizmente, vocês não vão entender, mas vamos ouvir o Fábio Carille. A negociação está bem adiantada, né? الأحاديث التي دارت بشأن الانتقال صحيحة، لكن الأمر ما زال كلاما ولم يصل إلى مراحله النهائية. لقد خاطبوا إدارة نادي الوحدة وخاطبوا رئيسه. التدريب في البرازيل حلم كبير لكل مدرب، لكن الأمر ما زال في بدايته والرئيس يعرف بكل التفاصيل. مثل ما أسلفت الخبر صحيح والرئيس يعلم. لقد خاطبته بعد مباراة النصر. بالواقع جاء فريق من البرازيل وجرت محادثات وإدارة الوحدة على علم بكل التفاصيل. Vamos esperar os próximos dias aí, mas a diretoria está totalmente ciente de tudo isso que está acontecendo. Não, estou muito contente aqui, muito contente. بالعكس أنا سعيد مع نادي الوحدة. أحب الشعب السعودي. Bom, tá difícil porque o intérprete fala, mas a primeira frase que é a mais importante é o seguinte: está tudo muito bem adiantado. E eles estão cientes. A diretoria está ciente. E a última frase dele fala assim: não, eu estou muito feliz aqui, porque bate com todas as minhas informações. É isso, que está tudo adiantado. Ele vive bem. Hoje, inclusive, ele está indo para Meca, que o Al-Wehda, o time dele, joga lá em Meca, tá certo? Mas que as conversas estão muito bem adiantadas. Bom, ponto. Um VT de 1 minuto poderia ter sido resumido em 10. Mas ele nem perguntou, ele olhou pro Pascoal, ele ia dar o passe aqui. Caramba, você deu uma atravessada no Pascoal. Você atravessou o samba, velho. Eu falei, Pascoal, você cortou ele? Então fala. Não, porque o resumo foi o começo e o fim do VT. Isso, pra você A negociação está adiantada e o clube está ciente disso. Exatamente para explicar o que ele estava perguntando. Exatamente por isso. Ele perguntou uma coisa e você respondeu completamente diferente. Ele falou batata e você respondeu cebola. Como não? Por que eu respondi batata e cebola? O que interessa é que o torcedor do Corinthians queria ouvir é isso. O que está acordado. O clube já está ciente, a negociação vai rolar e está adiantada. O Príncipe, o dono do time lá, o dono do time, ele custa a entender. Ele não gostaria que o Carille saísse, que a comissão técnica, boa parte dela, dos 6, 5 voltam. E até porque o time está fazendo uma boa campanha, o time está evoluindo no campeonato, é um time que saiu da Série A2 ou da Série B para a Série A do campeonato, está melhorando o rendimento, e ele acha que perder o Carille agora é um grande passo atrás. É assim que entendeu o dono do clube onde trabalha o Carille. Porém, né, como diz o Mano, com o depósito feito, o que o Corinthians fará, na verdade é o Carille que tem que fazer esse depósito, né? Com o Carille fazendo esse depósito da multa dos 700 mil euros, não tem como reverter esse quadro. A gentileza do Carille, eu trato assim, é realizar mais 2 partidas com o clube árabe e voltar para o Corinthians. Quando o Ben já disse naquela outra vez anterior que ele só voltaria para o Corinthians, essa foi uma condicionante do negócio. Não teria um outro clube para ele voltar. Só voltaria se fosse o Corinthians. E isso acabou acontecendo. Ele volta porque é o Corinthians. Porque é o Corinthians. Se tivesse uma outra proposta, imagino, pelo que eu ouvi de algumas pessoas do Corinthians e de pessoas que estão com o Carille, ele não voltaria. O Corinthians é que o balançou nesse negócio para a volta do Brasil. Então, esse é o acordo feito, é o que está estabelecido com a diretoria do time dele lá na Arábia, e ele vai retornar dentro de mais... faz um jogo nessa sexta e faz outro jogo na outra quinta. E aí depois ele deve retornar para iniciar o seu trabalho no Corinthians. É isso que está acordado com o dono do clube árabe que o contratou para essa temporada. Fica a frustração do Sheik, do Príncipe, do dono do clube, dele não ter o Carille, porque imaginava que em 3 anos o Carille pudesse colocar o time entre os primeiros lugares do campeonato, para brigar pela ponta do campeonato. A frustração dele é exatamente essa, porque ele está gostando muito do trabalho e do desenvolvimento do time dele dentro da competição. Será que o Corinthians não consegue sensibilizar o Balbuena, o Gil, né? Quem sabe não dessa o Jô, hein? Mas a sensibilidade não custa, vai ficar na balança também. O Carille balançou porque vocês não podem. O Jô brigou para não cair, como Nagoya. Fez 2 gols no time. Mas você viu, ele foi o artilheiro do campeonato. Peraí. O Jô brigou para não cair, mas quem segurou o time foi o Jô. O Jô, é isso que eu tô falando. Ele marcou, acho que 18 gols. Não, 18 gols, acho. Não vai, mas a questão toda é que ele ganhou uma baita grana lá, e etc. Não, o Carille mas também não é ganhava. uma baita grana A última assim. vez que perguntaram sobre o Gil,
Disseram para ele... O Gil é estratosférico não em tem relação ao condição. Jô. Não tem condição. Não tem. Para a realidade do Corinthians, não. Não tem condição. Quem? O Gil. Ah, o Gil. O Gil também não tem condição. O Jô foi o principal jogador do Nagoya, quase caiu, e o Jô segurou o time, carregou nas costas. Não tem como. Ele foi contratado para isso, para ser o personagem do time, e ele foi o personagem do time. Pô, os caras carregam o Jô nos ombros lá no Japão. Não tem como... Eu estou falando isso porque você se referiu a esse ponto, mas, gente... Não, mas, Pascoal, não custa nada ligar. Ainda mais quando você liga do Skype, que você não gasta crédito. Velho, não custa nada. Depois ele não Basta gosta. ter internet. Ei, Flavinho, depois você está escutando? Aí eu... Mas, por exemplo, ó... zoando, Não, peraí. O Ricardo Goulart, o que foi que eu falei? Tá vendo como vocês são besta? O negócio é o seguinte... Oi, chamou a gente de besta. Bestas, todos vocês. O negócio é o seguinte, o Ricardo Goulart tá vindo pro Corinthians... Você tá Giovani que jogou no Santos. Só falta o cabelo vermelho. Mas o negócio é o seguinte, o Ricardo Goulart vai jogar no Corinthians? Não vai. O Palmeiras tá atrás? Tá. É muito dinheiro pra tirá-lo da China? É praticamente a metade o Mas dá Palmeiras pra poderia conversar, pagar. dá pra conversar. Palmeiras tem dinheiro, não tão? Eu não fui a favor do Palmeiras ligar lá e sondar o jogador. Tá vendo? É porque você fala porque é o Corinthians. Não, o Carille era muito dinheiro também. Há 2 meses ninguém pensava na hipótese do Corinthians ter o Carille. Hoje é viável o negócio ou não? Então não custa tentar. Liga, vê, sonda. E é por isso que eu falo, viu, Benja? Essa ida do Andrés aí pra Europa, Olha como o Benja tá olhando essa pra você. conversa com o Kia... Você tá assustado com ele? Deve vir alguma coisa, cara. Deve vir alguma coisa. Essa conversa com o Kia não foi em vão, hein? Eu acho que no mais tardar, no meio de janeiro, deve pintar alguma coisa interessante aí no Corinthians. por exemplo? Não, aí não. Neymar. A Leila falou do Ibra aqui, hein? A Leila falou do Ibra do Palmeiras. Tá voltando pro Milan, né? Milan. Mas esse era um cara que se jogasse no Brasil, o cara ia ser star, hein, Pascoal? O Ibra pensou o Ibra Pascoal, aqui? Pensou o Ibra o aí, Carille já está fazendo. O Carille já está. Briga boa ali. O Carille já está fazendo o planejamento para 2019 ou ainda não? Bom, se coube... Se não, tá. Não, só para dizer para você assim, o treinador quando é contratado, o caso do Carille, já está encaminhada a contratação dele, ele vai voltar ao futebol brasileiro, ele é consultado, pelo menos até você trouxe a notícia que precisavam aparar algumas arestas entre o Carille, o empresário dele e o presidente do Corinthians. E uma dessas arestas, o Mano disse aqui qual era. Era ele ser consultado a respeito de contratações. Porque no Corinthians existe aquele, às vezes, assodamento de se contratar e não perguntar para o treinador. Ah, mas o Caio Alexandre está sendo contratado, jogador de 20 anos. Mas esse aí está sendo contratado e não precisava do aval do treinador. Agora, nas contratações que ele imagina para o time do Corinthians, o Mano tem enumerado aqui as contratações. Precisa de um zagueiro, precisa de mais um meia, precisa de mais um atacante. Pelo menos 3 jogadores o Corinthians precisa contratar, na chamada espinha dorsal. É um centroavante, um meia e um zagueiro. A prioridade tem lateral esquerdo, são esses 3. Então, mas o volante esquerdo, o lateral esquerdo ainda você quebra o galho com o Carlos. As 3 principais é um zagueiro, um meia e o centroavante. Então, nessas 3 funções, ele está, eu imagino, pelas informações que tenho, que ele está sendo consultado a respeito disso. Agora, se o Corinthians tentou contratar um meia, não conseguiu. Aqui o Fábio Chiarella está perguntando aqui, ô Lipe. Nossa, que vontade que está de Fábio trabalhar. Chiarella está perguntando aqui. Ô Benja, pergunta ao Mano se é verdade que o Santos entrou na negociação pelo Thiago Neves e está propondo mais dinheiro que o Corinthians. Não, o Santos vai pagar dinheiro. Não, peraí. Não, mas tem esse papo que o Santos entrou na briga também. A informação é a seguinte: o Cruzeiro está interessado no Bruno Henrique. E ele oferece jogadores para ter o Bruno Henrique. Todo mundo quer o Bruno Henrique. Entre eles, tem uma lista. Pode ser que o Thiago Neves entre nessa lista. E o Cruzeiro ainda vai dar cash pro Santos. Não é que o Santos está pagando pelo Thiago Neves. Mas o problema, o Pascoal falou aqui antes de começar o programa, o salário do Thiago Neves. O Santos não tem a menor condição de pagar. Menor condição. Quanto que é que você falou? 900. No Corinthians bateu eu cometi essa em confidencialidade. Que uma pessoa do Corinthians não falou, dá. Né? 900 não dá para pagar. Não dá para pagar, gente. Não dá para pagar. O Santos não paga isso. Não tem condição. Não tem condição de pagar. Não tem condição. Então, a informação é essa. O Cruzeiro quer o Bruno Henrique, tá? Tentando de tudo. De tudo. Falou pro Santos, o Arrascaeta esquece, que é o jogador que o Santos quer. Esse não tem. Aí, para tentar seduzir, o que vocês acham do Thiago Neves? Interessa. E se o Cruzeiro fizer o que o Santos fez com o Inter? O Leandro Damião, quando vai pro Inter, o Santos estava pagando o percentual do salário. Não, pro Inter acho que não. O Santos pagava pro Inter não, certeza? Não, teve um time pequeno aí que ele jogou e que o Santos pagou. O Betis não. No Inter, certeza que o Santos não pagava o percentual? Não é time pequeno, não.
Não jogou Leandro Arnão jogou em pequeno, jogou no Cruzeiro, jogou no Flamengo, jogou